Oi, gente, boa noite. Vamos começar mais um evento. E deixa eu explicar um pouquinho o motivo para vocês do que é o Dia Internacional da Juventude. Ele se inicializou em 1999, numa Assembleia Geral da ONU, que aconteceu na sede em Nova York. Então, a partir dessa Assembleia, o Dia Internacional da Juventude começou a ser comemorado no dia 12 de agosto. Essa é uma data que todos os anos se escolhe uma temática e é debatido sobre ela. Esse ano é sobre engajamento jovem para a ação global, que faz parte da Agenda 2030, que tem em si os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são 17 objetivos e 169 metas. Eu me chamo Keila Guerra, estou terminando Engenharia Elétrica pelo UFRPE, e ano passado eu fui representante do Brasil, única pernambucana, e tinha apenas mais 2 nordestinos, representando o Brasil na ONU, sobre a Agenda 2030. Fui representando 3 ODS, que foi Inovação, Indústria e Tecnologia, que é a 9, Energia Limpa e Acessível, a 7, e a 11, que é Cidades Sustentáveis e Inteligentes. Então, durante o evento e quando terminou o evento, surgiu a vontade de fazer esse evento aqui, para falar de jovens para jovens, o que está acontecendo no mundo. A Assembleia Geral da ONU, ela acontece 2 vezes ao ano, e eu fui em agosto de 2019 para Washington. Reúne jovens de todo mundo. Então, quando eu vim com essa semente e fiz, por que não fazer lá, né? Então, quando abriu esse ano, eu convidei a Leila, então tá eu e Leila organizando esse evento aqui em Pernambuco. Já tivemos alguns eventos e esse é o nosso quinto evento. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Leila, né? Atualmente curso aí Engenharia Eletrônica na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E no ramo estudantil, que é o projeto, né, que está sediando esse evento aqui em Pernambuco, eu atualmente ocupo o cargo de presidente. Então, essa ideia desse evento, ele surgiu nessa parceria do ramo estudantil com o movimento, o International Youth Day Brasil, que tem como proposta trazer essas celebrações do Dia Internacional da Juventude para cá, beleza? E aí, a gente, quando idealizou esse evento aqui, né, já que não podia acontecer de forma presencial, e a gente queria muito trazer essas discussões para cá, a gente pensou, então vamos fazer uma série de eventos, série de mesas, e sempre abordando algum objetivo. Então, para hoje, a gente queria falar um pouco sobre identidade de gênero, que é o objetivo número 5, né? Então, é justamente essa busca, é o acordo para alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. A Agenda 2030 é um acordo entre vários países que buscam justamente trabalhar em prol desses objetivos, desses 17 objetivos. E hoje a gente tem a honra, né, de ter aqui Larissa e Amanda, que são duas jovens daqui do Nordeste, que atuam em projetos justamente com esse objetivo. A Amanda vai falar um pouco sobre o Minas, que é um projeto do Porto Digital, que eu particularmente admiro muito. Desde que eu entrei em engenharia, é um projeto que eu tenho observado. E, assim, eu acho incrível o trabalho que eles fazem. Então, muito obrigada, Amanda, por topar compartilhar um pouquinho aqui com a gente. E Larissa, que atua no Engenheiros de Borborema, lá de Campina Grande, né, da UFCG, a Universidade Federal de Campina Grande, que também é do I3E, certo? Larissa ocupa aí o cargo de webmaster do ramo estudantil de lá. E conheci Larissa em abril do ano passado, num dos eventos do I3E daqui do Nordeste, e foi maravilhoso ouvir sobre esse projeto, foi algo assim que me deixou encantada. Então, eu tenho certeza que vocês vão, todo mundo que eu vi aqui também vai se sentir bem inspirado. Por isso que a gente tem, por isso que elas têm para compartilhar. Então, agora eu vou passar a voz para as meninas, né? A palavra para as meninas. Larissa, acho que podemos começar por Larissa.
Queria que vocês pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho do projeto. A noite é de vocês. Fiquem à vontade. Olá, boa noite. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Está sendo uma oportunidade muito legal estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre esse projeto que eu gosto tanto. E eu sou graduanda em Engenharia Elétrica na UFCG, sou técnica em informática pelo IFPB e atualmente, como Leila disse, ocupo o cargo de webmaster do ramo estudantil I3E UFCG. Já fui coordenadora de marketing do UI, que é o nosso grupo de afinidade do I3E, que é sobre mulheres na engenharia. Traduzindo a sigla, né, é Women in Engineering. E esse grupo, ele, no finalzinho de 2015, começou a escrever um projeto chamado Engenheiras da Borborema. Por sinal, esse ano vamos completando aí, em relação à escrita do projeto, 5 anos. Então, o pessoal da diretoria do UI da época escreveu o projeto e submeteu a um edital chamado Edital Elas nas Exatas, que foi promovido pelo Fundo de Investimento Social Elas, em parceria com algumas outras instituições, como o Instituto Unibanco, Fundação Carlos Chagas, e juntos eles lançaram esse edital para beneficiar 10 projetos no Brasil, e o Engenheiras foi um dos projetos escolhidos por eles para ser financiado. Então, durante o ano de 2016, o Engenheiras da Borborema realizou atividades numa escola pública aqui de Campina Grande, chamada Escola Cidadã Integral Neizinha Cunha Lima. E durante o ano de 2016, o projeto foi todo financiado pelo edital. Durante o ano de 2017, o projeto foi mais uma vez realizado, dessa vez sem o financiamento, porque eles não lançaram o edital. Então, para que o projeto tivesse continuidade, nós contamos com os voluntários do UI, e foi quando eu entrei. Eu entrei ao mesmo tempo, tanto no I3E, no UI, quanto no projeto. Eu caí meio que de paraquedas na diretoria do I já, como coordenadora de marketing. Aí eu conheci o projeto e, na época, para que o projeto também tivesse continuidade, um professor, em parceria com o I, submeteu o projeto para a PROPEX, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão da UFCG. E aí, nosso projeto foi selecionado para fazer parte dos projetos de extensão da UFCG. Então, tivemos uma bolsista na época e 4 voluntárias. Eu era uma das voluntárias do projeto, e aí, durante 2017, com os recursos que a gente conseguiu em 2016, porque com o dinheiro do financiamento, nós compramos muitos materiais, kits, enfim, tudo que fosse possível manter o projeto por mais algum tempo, né? Então, em 2017, a gente conseguiu desenvolver da melhor forma possível. Em 2018, no finalzinho de 2017, lançaram novamente o edital Elas nas Exatas, e nós submetemos novamente o Engenheiras da Borborema, porque vai que, né? Não custa nada tentar. E tivemos sorte, porque foi o único projeto do Brasil a ser aceito pela segunda vez no edital. Nós incrementamos algumas oficinas, porque em 2016 e 2017 nós só realizávamos oficinas de Arduino, oficinas TISP, que é um tipo de oficina do I3E, que é Teach in Service Program, que é utilizando materiais de baixo custo para promover algum tipo de... para construir alguma coisa relacionada à ciência, e através disso capacitar professores para que eles repliquem nas salas de aula e tornem as atividades de sala de aula mais dinâmicas. Então, realizávamos essas duas, e também em 2016 apenas oficinas de Libra.
Então, em 2018, nós estávamos aí sendo financiados mais uma vez pelo projeto. Recebemos visitas de pessoal do Instituto Unibanco, que fez um documentário com a gente, o pessoal da Fundação Carlos Chagas, todo mundo sempre acompanhando bem de perto todos os projetos, os 10 projetos do país que foram contemplados. E, mais uma vez, conseguimos renovar o nosso projeto de extensão, então ele era também projeto de extensão em 2018. Aí, em 2019, conseguimos novamente o projeto de extensão, só que agora sob a orientação da nossa atual tutora do UI e coordenadora do projeto, que é a professora Vanessa Batista Stram. E com isso nós desenvolvemos em 2019, mas também foi lançada uma chamada do CNPq no finalzinho de 2018, era uma chamada para um edital de meninas nas ciências exatas e engenharia e computação, se eu não me engano. E submetemos o Engenheiras e também foi aceito, graças a Deus. E aí, dessa vez, ele passou a ser um projeto de iniciação científica do CNPq, no qual eu estava como bolsista e estava lado a lado com a professora Vanessa na organização das atividades durante o ano passado, né? Então, ao longo dos anos, o projeto vem crescendo bastante, né? E no decorrer da conversa, eu conto mais um pouquinho sobre ele. Posso me apresentar? Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, com Larissa. Vai ser legal compartilhar um pouquinho da minha história do Minas. Eu não sou da área de tecnologia, eu sou formada em publicidade. Me formei ano passado em publicidade. E aí meu primeiro estágio foi numa startup. E aí foi massa isso para mim, porque aí eu não fui seguindo o que a maioria do meu curso segue, que é a área de agência. E aí foi massa já ter um contato com tecnologia e como funcionava. Era um startup que estava bem no comecinho, comecei trabalhando no home office, depois eles abriram escritório e tal, então foi legal ver o crescimento da empresa enquanto eu estava lá. E bateu uma noia, assim, eu sou meio informal, tá, pessoal? Vou falar informalmente mesmo. Que eu tenho que ir para uma agência para pelo menos dizer que eu não gostei ou que eu gostei. E aí eu saí da startup, eu pedi para sair, porque tinha tido uma vaga para numa agência e eu fui. Odiei. Passei 2 meses lá e os 2 meses que eu estava lá, eu estava catando outro lugar para ir que não tivesse nada a ver onde eu estava. E aí eu consegui entrar como estagiária no Porto Digital, no núcleo de empreendedorismo. E aí abriu-se portas para mim, tanto de network, né? Você acaba conhecendo muita gente que vai lá saber mais sobre os programas. Eu estava na área de gestão do coworking e dos eventos, então muito evento eu que tinha que convidar a galera para ir, eu que tinha que organizar toda a programação e tudo mais. Então foi tipo, eu cresci muito como estagiária lá e passei a ter conexões incríveis. Também tive a oportunidade de acompanhar mais de perto programas voltados. Então eu entendi mais de perto, mesmo nunca empreendendo, como era o processo de começar a empreender. E não tinha ainda nenhuma iniciativa no Porto voltada para a equidade de gênero quando eu entrei. Da inquietação assim de algumas colaboradoras do Núcleo de Gestão do Porto Digital, a gente começou a fazer eventos chamando só mulheres para participar, mas era assim, total free, total sem budget, e vinha porque a gente chamava a galera que topava e eram temas que a galera queria ouvir. E o povo super curtia, a gente fez umas 3 edições, o evento se chamava Empoderar-se. E aí foi massa. E no final de 2017, a gente conseguiu uma emenda parlamentar com Luciana para a gente ter um convênio com o Ministério da Ciência e Tecnologia voltado para a equidade de gênero. E aí nasceu o Minas, no finalzinho de 2017. Então, o programa começou, na verdade, a ser executado em 2018. E, poxa, a gente nunca tinha tido um programa de equidade de gênero, acho que em nenhum parque tecnológico do Brasil. Então, era uma coisa que ninguém sabia como começar, nem bolar estratégias. Claro que tinha um plano traçado, né? Todo o termo de fomento vinculado ao Ministério tem mais metas estabelecidas, mas a gente
beleza, tem um bocado de meta, mas a gente precisa rodar isso com apoio de empresas, apoio de mulheres, então a gente precisa construir uma rede em cima disso. No começo, eu não estava no Minas, eu ainda era estagiária e aí era outra pessoa que coordenava e eu acabei mudando de área lá dentro do Porto ano passado, quando eu estava mais perto de me formar mesmo, e foi um núcleo que foi criado ano passado, que é o núcleo que a gente chama de pessoas, que não é o RH, é o núcleo de atração de pessoas para o Parque do Porto Digital, porque acabou de se dividir estrategicamente em 3 áreas o núcleo de gestão do Porto Digital. Uma de novos negócios e novos negócios de maneira geral, e aí tem o núcleo de empreendedorismo, a parte de inovação aberta, a parte de território, que é toda a revitalização que a gente faz no Recife Antigo, dos prédios, acho que quem conhece o Recife Antigo sabe que passou por um processo de revitalização do bairro, então vários prédios são do Porto e alugam para empresas de tecnologia e de economia criativa, e criou-se um núcleo de pessoas para atrair pessoas para esse ecossistema. Para quem não conhece o Porto Digital é um parque tecnológico urbano e aberto, localizado no centro do Recife, e conta com mais de 300 empresas embarcadas. Começou com 3 e hoje em dia tem 300, espalhadas nos prédios do Recife Antigo. Então, é um bairro histórico, foi revitalizado pelo Porto, em muitos prédios daqueles, mas, ao mesmo tempo, é um bairro cheio de tecnologia ao redor. E aí, a gente tem 20 anos, né, o Porto Digital, mas o Minas tem 2. Então, a gente, tipo, não é, tipo, dentro da história do Porto Digital, a gente é muito recente. E entrar no Minas foi quando eu entrei no Minas, quando eu entrei nesse núcleo de pessoas, que é novo, e a gente fez, beleza. Então, o núcleo de pessoas precisa atrair pessoas de maneira geral, mas a gente quer atrair pessoas diversas, e então o Minas tem um papel fundamental nesse aspecto, né? De trazer mais mulheres para dentro do ecossistema do Porto. E aí eu cresci profissionalmente, tipo, poxa, a menina que se formou em publicidade, entrou no núcleo de empreendedorismo e agora está trabalhando, atualmente eu trabalho dentro do Minas e com a parte de empregabilidade do Porto. Então, tem que bolar estratégias para atrair profissionais para as empresas. E são 300 empresas, como eu falei, então são demandas diferentes. Apesar de setores de tecnologia, um é uma linguagem, o outro é aquilo. Tem a questão de fit comportamental também. Então, as estratégias de empregabilidade, também eu estou responsável por isso. E a gente, por exemplo, ano passado a gente fez um processo coletivo, seletivo, envolvendo 9 empresas do parque, a gente chamou de empregaço. E aí tinha mais de 600 pessoas envolvidas no processo seletivo, e a gente foi filtrando até chegar para selecionar para as empresas. Mas, enfim, só um pouquinho da minha história, como eu estou envolvida nesses projetos. Bom, meninas, muito obrigada por compartilhar um pouquinho de suas histórias. O bom é que a gente tem tanto a parte de quem é engenheira, né, tá atuando aí na parte de engenharia, e alguém de fora que acabou migrando para essa área, isso é muito legal. Bom, eu queria começar comentando sobre esse processo que a gente está passando de adaptação, né, devido à pandemia. A gente teve que migrar tudo para atividades online, inclusive hoje mesmo a gente está aqui. Tem um lado positivo, porque, por exemplo, hoje a gente tem Larissa, que é lá da UFCG, então, mesmo de longe, está podendo participar desse momento com a gente. E a gente sabe que, através da internet, a gente consegue alcançar muitas pessoas, mas, às vezes, por exemplo, dependendo do propósito da nossa atividade, a gente não consegue alcançar quem está mais próximo, né? Por exemplo, dentro da Universidade Federal Rural, daqui de Pernambuco, a gente tinha muitos projetos que envolviam a comunidade em torno da unidade acadêmica. Para quem não sabe, a UFRPE tem um campus de engenharia, que está situado lá no Cabo de Santo Agostinho. Então, a gente tinha muitas atividades voltadas para aquela comunidade em torno da universidade, né? Tanto no campus da UAPSA, que é lá no Cabo, quanto nos outros, Dois Irmãos, Serra Talhada, enfim. E aí, tanto o Minas quanto o Engenheiro da Borborema tinham projetos que atuavam presencialmente, né? E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho como foi essa questão de adaptar essas programações que já existiam, ou esse planejamento que já existia para 2020, para esse formato online, né? Então, o que foi difícil, o que deu certo. E aí, a gente pode seguir essa mesma ordem, Larissa e depois Amanda.
Então, em 2020, infelizmente, a gente não está realizando nenhuma atividade do projeto, porque a gente necessita estar nas escolas para fazer as oficinas, né? Elas são presenciais nas escolas, a gente leva os kits de Arduino para que as meninas tenham contato. Eu acho que eu acabei esquecendo de especificar quais oficinas a gente realiza, mas são oficinas de Arduino, oficinas de programação utilizando Scratch, oficinas de energias renováveis, que a gente também tem uns kits, e oficinas TISP, né? Como eu falei. Mas também tem algumas palestras, assim, debate, visitas técnicas que a gente tenta promover para as alunas, mas seria complicado gerenciar tudo isso online. Então, infelizmente, esse ano a gente não pôde oferecer, até porque não tivemos acesso também a nenhum edital em que a gente pudesse submeter o projeto. Nós tentamos submeter novamente apenas como projeto de extensão da UFCG. No entanto, até essas atividades foram meio que congeladas na universidade, então ficou bem complicado assim de dar continuidade. Mas assim, a ideia é que o Engenheiros não pare, né? Esse ano foi um caso à parte. Nós pretendemos o ano que vem voltar, quando tudo estiver voltando à normalidade, né? A gente possa voltar a se encontrar pessoalmente e dar continuidade às atividades para que mais pessoas possam ser contempladas. Sobre o Minas, assim, para contextualizar um pouquinho, a gente atua com o eixo de sensibilização. E aí presencialmente a gente realizava meetups, palestras, workshops, tudo dentro lá dos espaços do Porto. A gente usava o Loco, para quem não conhece, é um laboratório de objetos urbanos conectados, e tinha cortadora laser, a galera também trabalhava com Arduino, tinha impressora 3D e tal. Então a gente tinha vários ambientes lá no Porto que a gente realizava essas ações de sensibilização. Além disso, a gente tem, né, essa questão da qualificação, então são cursos que idealmente fossem presenciais, de introdução à programação, de qualificação de soft skills. Então, tipo, tudo que a gente fazia, a gente realmente se viu num cenário que, opa, como vamos fazer? Porque a gente não tinha essa opção de parar também, porque a gente está vinculado a um convênio, então a gente precisa investir o recurso que a gente tem nessas ações. E o terceiro eixo que a gente atua, né, eu falei de sensibilização e qualificação, é o eixo de fomento. E nesse eixo de fomento, a gente faz tanto fomento ao empreendedorismo feminino, a gente tem um programa de qualificação empreendedora que rodava presencialmente, e o fomento dentro das empresas. Então, a gente faz um processo em company de sensibilização, em parceria geralmente com a ONU Mulheres, que já tem uma marca mais forte dentro das empresas. Então, a estratégia para entrar dentro das empresas foi realmente ser parceira da ONU Mulheres nesse processo. E aí, quando chegou a pandemia, a gente precisou se adaptar ao formato online. Então, o Meetup, que acontecia uma vez por mês, gratuito, lá no auditório do Porto e tal, a gente vai ter que transmitir no YouTube, bora ver se vai dar certo. A gente não transmitia lá, tinha até a estrutura, né, de estar lá gravando e tal para transmitir, mas as pessoas até pediam, transmita, não sei o quê, só que a gente tinha o receio da galera não ir, já que estava transmitindo, isso antes da pandemia. E aí, tinha evento em outros, né, do Porto, que se transmitiu e de fato acontecia isso, a galera não ia porque ia transmitir online. E a gente queria quórum lá, a gente queria a troca lá, né, e por isso que não rolava antes. E aí, no formato online, a gente, enfim, conseguiu, né, manter o engajamento público. Sempre, todos os meetups da gente são trocas incríveis. A gente teve a possibilidade também de trazer pessoas de fora de Recife, como vocês estão fazendo agora. Então, foi bem legal, né, ter perspectivas de pessoas de outros estados e também o alcance de outras pessoas de outros estados que a gente não esperava. Parecia gente de Goiás, de São Paulo, de Minas, tipo, a gente não esperava, tipo, beleza, a gente sabe do poder da rede social, do Instagram e tal, mas foi, tipo, apareceu muita gente, e aí a gente também, então bora aproveitar o momento digital para criar uma rede do Minas. E aí a gente criou uma rede, é um grupo no WhatsApp mais informativo, mas também tem vários DDDs lá de vários estados. Outra coisa que a gente teve que adaptar para a pandemia, a gente roda muito hackathon, e a gente fez, poxa, a gente só rodou hackathon presencial.
E como é que a gente vai fazer agora? Fui estudar, velho. Eu fui estudar como estavam rodando esses hackathons online na pandemia, que a galera começou a fazer. E aí, diferente do hackathon normal, tipo, tradicional, né, que roda durante o final de semana, cerca de 54 horas direto e tal, os hackathons online estão durando dias, mas assim, nada dessa doideira de virar à noite e tal. São blocos de atividades, um pedaço do dia, e aí a gente acabou vendo que as pessoas têm mais acesso a mais conteúdo durante esse processo hackathon do que no hackathon tradicional, porque no online tem uma palestra sobre o tema tal dia, tem uma mentoria ali mais soft, mais focada em tal grupo, então, tipo, a gente acabou vendo que a metodologia talvez funcionasse mais online, e a gente rodou um hackathon, o nome foi Fica em Casa Hack, voltada para o público de mulheres e pessoas LGBTI+. E aí foi massa, a gente teve 150 participantes, dividido em 30 grupos, com, sei lá, 20 pessoas mentoras. Foi massa a dinâmica, a gente aprendeu muito, mas aí a gente começou a ganhar, e teve gente do Brasil todo também participando, a gente começou a ganhar um estímulo. Isso foi tipo em maio. A pandemia começou em março e a gente começou a ganhar estímulo. Pô, já dá para rodar o programa online. Então, mas tudo foi teste, assim, a gente nunca tinha feito e começou a fazer. E aí a gente acabou rodando também a primeira turma do Mais de Minas digital. A gente tinha tido uma turma presencial e o Mais de Minas, que é o programa de qualificação empreendedora, a gente rodou também digitalmente, que acabou, dura 10 semanas e acabou essa turma digital essa semana, quinta-feira agora, sabe? Então foi uma experiência que a gente viu, poxa, massa, porque mesmo durante a pandemia tem mulheres querendo empreender e o Mais de Biz é exatamente nessa proposta da pessoa tirar a ideia do papel e transformar no negócio. E aí, ao longo de 10 semanas, a galera cresceu, assim, exponencialmente, não no nível de maturidade de negócio, agora todas estão bombando, não, mas de maturidade empreendedora mesmo. Então, o My The Biz é exatamente de, tipo, você tem zero skills de empreender ainda, mas quer saber o passo a passo, o My The Biz faz isso. Então, enfim, só falei alguns projetos que a gente rodou online, agora durante a pandemia, mas foi na tora. Que massa, gente. A gente sabe, né, que existe essa dificuldade. As mulheres, elas ainda são subrepresentadas nesses campos, né, na parte de ciência, tecnologia, matemática, mas também a gente vê que nessa parte, por exemplo, como o empreendedorismo é importante, né, como a gente precisa discutir esse tipo de assunto, porque a gente ainda tem um número muito grande de mulheres que têm renda própria e que vivem nessa de depender, né, de alguém. E é muito legal quando a gente traz essa proposta de incentivar elas e mostrar que é possível. E essa rede de apoio a gente vê que é maravilhoso porque elas percebem que elas não estão só. E aí a Amanda citou vários casos de sucesso. Eu queria também, tu, Larissa, compartilhasse um pouquinho sobre Engenheiros de Borborema, falasse um pouco sobre esses casos de sucesso, coisas que vocês observaram que deram muito certo e que, assim, que vocês, sem dúvida, não deixariam de fazer, não abririam mão e têm vontade assim, de crescer, de expandir algum projeto em particular que deu certo. E aí também a Amanda pode compartilhar depois alguma outra em especial. Eu acho que é um pouco difícil essa pergunta, porque eu acho que o projeto inteiro é um grande caso de sucesso, que, assim, pra gente aqui, pelo menos, que tem dado muito certo. Tudo nele, todas as oficinas têm tido uma boa resposta por parte das alunas que participam. Todas as palestras são bem engajadoras. Enfim, todas as atividades como um todo, porque acho que o projeto todo, ele tem um grande propósito e cada atividade tem a sua função de existir. Por exemplo, as oficinas, elas são destinadas completamente a meninas. Apenas meninas participam das oficinas. Para que elas tenham mais liberdade na hora da oficina, de perguntar, de tirar dúvida, de interagir com a gente. E também são ministradas apenas por meninas. A gente tem os casos de que alguns monitores das oficinas são voluntários, né, do UI, mas a gente preza muito de que tanto as ministrantes quanto as alunas sejam apenas meninas.
Então, assim, a gente já chegou a perguntar às alunas se assim, o fato da gente restringir as oficinas apenas a meninas, se isso realmente é importante para elas, se elas notam diferença, se elas se sentem mais à vontade. E o feedback delas foi que realmente isso é um diferencial, porque na sala de aula, elas comentam que às vezes têm vontade de tirar uma dúvida com o professor, mas ficam retraídas com medo do que os colegas de sala vão dizer, se vão rir, se vão achar tolice. Lá não, só estão meninas na turma, então elas podem se sentem mais à vontade de perguntar, de tirar dúvidas. Mas os meninos, eles gostam e respeitam. E, assim, o primeiro ano do projeto, como eu falei, foi na Escola Nizinha Cunha Lima. Mas desde 2017 a gente vinha atuando na Escola Cidadã Integral Professor Itam Pereira. Então, foram 3 anos na mesma escola e a gente pôde acompanhar bastante assim, o crescimento do projeto dentro da escola. Os professores, aos poucos, foram criando uma aceitação maior em relação ao projeto, entendendo a necessidade deles, apoiando, querendo, se oferecendo para participar e ajudar sempre que fosse necessário. Foi criando uma interação muito grande entre nós, que estávamos na organização, e os professores. Os alunos, os meninos, né, no caso, eles também gostam do projeto, entendem a necessidade. Aos poucos eles foram entendendo mais a causa e eles costumavam reclamar que não tinham atividades para eles, eram só as meninas, que eles também queriam participar das oficinas. Então, para tentar trazê-los um pouco mais, porque também é importante a participação dos meninos, porque eles participando, eles vão notar a importância de justamente dar essa igualdade, de procurar manter sempre a igualdade entre os gêneros, né? Então, as palestras e os sim debates são momentos que a gente abre para que os meninos participem também. E eles participam bastante, inclusive fazem perguntas aos palestrantes. No Cine Debate, eles chegaram a dar depoimentos. Enfim, foi bastante interessante a interação dos meninos com a gente, né? E tu falou nos casos de sucesso, eu acho que cabe aqui também mencionar o alcance que teve o nosso projeto, né? Dentro do I3E, acredito que não tem pessoas só do I3E aqui, então dentro do I3E a gente tem algumas competições que são a nível nacional, a nível regional, que compreende a América Latina e Caribe, e a nível mundial. E nessas competições, o Engenheiro de Borborema ele foi premiado 3 vezes. Primeiro lugar, como caso de sucesso, na categoria Gestão e Parcerias, na Reunião Nacional dos Ramos Estudantis e Young Professional. E também como primeiro lugar, em casos de sucesso, na categoria Projetos Técnicos e Sociais, na Reunião Regional dos Ramos Estudantis, que agora a gente chama de SBRM. Esses 2 prêmios foram em 2016, ainda no primeiro ano de execução do projeto. Também o outro prêmio, o terceiro prêmio, foi num concurso que é a nível mundial, do I3E, é o prêmio de maior reconhecimento de atividades estudantis, que é o The Darrell Chung Student Activity Award, e a gente ganhou na categoria ouro, que até então, naquele ano, era a maior categoria existente. Hoje a gente tem o platina. Então, foram conquistas que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Sempre os textos eram contando o que é que a gente faz, né? Então, se é uma metodologia boa e que a gente vem conseguindo replicar e vem sendo bem aceita, eu acho que torna isso, o projeto, um grande caso de sucesso. A gente também conseguiu publicar alguns artigos, publicamos artigos em congressos nacionais, como o CONAPESC, COPRESS, uma Semana da Física que teve do IFPB Campus Campina Grande, e no primeiro simpósio de mulheres em STEM, que aconteceu no comecinho desse ano, em São Paulo. Foi às portas da pandemia, assim. Eu, inclusive, ia, só que
eu estava doente na época, então não pude ir. E também foi justamente na semana em que a pandemia explodiu no Brasil, lá em março, então ficou tudo meio complicado de acontecer. A nossa conquista mais recente foi no COBENG. Ano passado a gente conseguiu aprovar um artigo e também escrevemos um texto para um capítulo do livro que foi publicado agora em julho, que foi o livro Desafios da Educação em Engenharia, Empreendedorismo, Indústria 4.0, Formação do Engenheiro, Mulheres em STEM. Então, no capítulo 5, a gente tem lá um textinho falando sobre o nosso projeto. O capítulo 5 é justamente sobre mulheres em STEM nas escolas de engenharia. E aí tem um pouquinho do Engenheiras lá, contando também tudo que a gente faz. Vou passar a palavra para a Amanda. Incrível, Lari. É massa. E você vê que a trajetória dos projetos voltados para a equidade de gênero são muito parecidos, né? Nesse processo de as ações da gente também são só voltadas para mulheres, e já teve também essa questão de e por que homens ou meninos não podem participar? Poxa, tem tanta coisa que só vocês participam, caras. Deixa a gente criar um espaço nosso, né? Pronto, tipo, eu falei, né, do Mais de Minas, foi o primeiro programa de qualificação empreendedora só para mulheres. E a gente aceita. Tem casos de, mas a empresa tem quatro pessoas, entre elas tem um homem. Tudo bem, contanto que a líder da empresa seja uma mulher. A maioria dos empreendimentos tem que ser femininos e coordenados por uma mulher. Se o cara for o chefe, não faz nenhum sentido. Mas um case que eu acho relevante tratar aqui do Minas foi a creche que a gente inaugurou no começo desse ano, que foi, tipo, uma parceria com a Prefeitura do Recife, para a gente abrir a possibilidade de mães poderem trabalhar e estarem perto dos filhos na hora que for trabalhar. Então, tiveram vagas direcionadas para as colaboradoras das empresas do parque, mas também vagas para as mães da comunidade do Pilar, que é uma comunidade do lado do porto ali, do lado mesmo, assim, no Recife Antigo. E a gente tem cerca de 80 crianças inscritas na creche, então isso é massa. E tem também a diversidade de classe, o que também é muito importante para a gente, porque entra na questão da interseccionalidade. Outro case legal foi o Minas nas Escolas, que a gente lançou esse mês. E a gente tinha já feito trabalho em escolas, de ir nas escolas, e aí eram turmas mistas mesmo, e a gente ia falar sobre a questão de equidade de gênero nas escolas, o processo de tecnologia e como ela está sendo produzida só por um olhar, e a importância de ter mais mulheres nesse processo e mais pessoas de diferentes raças e orientações sexuais, enfim, a diversidade como importante na produção da tecnologia de maneira geral. E essas palestras foram enriquecedoras, acredito, até para os meninos. Então, a gente sabe que é importante, sim, seria esse tema de equidade de gênero desde cedo, porque se eu, Amanda, não tive essa oportunidade no meu ensino médio, por exemplo, eu fui escutar questão de equidade de gênero na faculdade e eu paguei uma cadeira de comunicação e gênero. Então, foi ali que abriu mais o universo, porque também quem não procura muito também não vai achar. É muito sobre isso. E aí você ter a oportunidade de ver uma palestra sobre aquilo lá no ensino médio já vai meio que, eita, não é bem por onde o mundo foi construído, mas eu posso mudar isso. E aí agora, no meio da pandemia, a gente bora arriscar nas escolas online. Vai que as meninas participam das atividades, né? Tipo, algumas, inclusive, estão sem a oportunidade, algumas escolas estão paradas, enfim. E a gente lançou um esquema de conteúdo voltado para a carreira. E aí não era sobre matemática, química, era mais sobre... A primeira semana foi sobre habilidades e carreira, então a gente trouxe dicas de como formatar um currículo e como se comportar numa entrevista, sobre autoestima feminina relacionada à carreira, e o quanto você precisa trabalhar sua autoestima para conseguir conquistar os lugares na sua carreira. Essa última semana foi sobre a perspectiva do design, então teve uma oficina de design UX, design thinking. Quando é que eu, no meu ensino médio, eu ia ter a oportunidade de entender sobre design ou tecnologia de maneira geral? Para essa semana elas vão ter uma oficina online de programação e a outra vai ser uma oficina de desenvolvimento de games. Então, tipo, a ideia do Minas nas Escolas é justamente inserir
tanto o discurso de equidade de gênero, né? Mas também a tecnologia e a área da economia criativa, no geral, envolvendo design e games, como possibilidade de carreira, porque as meninas não enxergam isso como possibilidade de carreira. E aí, o Minas nas Escolas Online é voltado para meninas mesmo. As participantes são meninas e as palestrantes também são mulheres, mas exatamente para plantar essa sementinha de que, olha, você pode escolher isso como área. E as meninas, assim, tem menina de escola pública, tem menina de escola particular dizendo, caramba, isso é um dos melhores projetos, porque você acaba vendo que não tem muito projeto, principalmente agora durante a pandemia, voltaram para escolas. Porque e aí não sei porque, na verdade, mas é um público que fica carente desse tipo de conteúdo que foge um pouco do universo da escola. Pois se fosse uma oficina de química, elas não iam. Que aí elas estão vendo na escola, por exemplo. Ou teve menina que relatou, inclusive, que, eita, na escola só estão dando aula de português e matemática. Tá sendo massa para mim participar disso aqui, sabe? Então, tipo, depende muito da vivência. Repito, tem as questões interseccionais, de raça, de classe, de tudo, e a gente acabou criando uma oportunidade de meninas que talvez nunca se cruzassem e estão se cruzando online. Tem meninas de diversas cidades também, do interior, de Recife, mas também de outros estados. E aí estão compartilhando momentos, formando grupos, porque algumas atividades são dinâmicas. E aí, por isso que eu achei bom trazer esse case. Mas é isso, a creche e o Minas das Escolas foram os cases que eu quis acrescentar. Só, Leila, falar antes. É justamente isso que você falou. A questão de plantar a sementinha, porque a gente plantando a sementinha nesses jovens, quando eles chegarem lá na frente, eles vão entender melhor e saber dar o espaço do outro, né? Eu, como você, também só tive contato com essas questões de equidade de gênero quando eu entrei na universidade e principalmente quando eu entrei no UI. Porque até então, lógico, a gente até percebe algumas situações, mas você não consegue dimensionar o problema que é aquilo, né? E tentar uma forma de resolver ou mostrar para aquela pessoa que falou alguma coisa ou fez alguma coisa de, isso é errado, você não pode se comportar assim. As mulheres têm tantos direitos quanto os homens, né? São situações que a gente vive muito, acredito até no ensino médio, e quando crianças, assim, e às vezes é na inocência porque aquilo já está enraizado, né? As crianças já nascem em realidades que promovem isso na família ou na escola, então vão fazendo isso, levando esse comportamento à frente, chega lá, já são adultos e viram adultos que não conseguem respeitar, né? As mulheres e o espaço das mulheres na sociedade e nos empregos. É sobre isso. Por exemplo, um exemplo banal, mas tipo, ensino médio, você tem vergonha de, eita, menstruei. Tem vergonha de estar menstruada na escola, pô. Tipo, a gente precisa falar sobre menstruação sim, velho. Todo mundo menstrua. Sua mãe menstrua, sua irmã menstrua, sua amiga. Então, vai tirar onda porque ela tá com absorvente no bolso. Indo trocar, sabe? Tipo, são pequenas violências que a gente vai vendo dia a dia. Até o professor, quando você levanta a mão, dá a voz pro menino que nem levantou e ele já lhe interrompeu, sabe? Tipo, pequenas coisas que vão ficando intrínsecas na gente naquele processo. E quando a gente não tem o conhecimento, nem percebe de que essas pequenas situações já são momentos em que a mulher está sendo silenciada, né? Sobre uma coisa das conquistas ainda, que eu acabei esquecendo de falar, eu acho que uma das maiores gratidões, eu acho que é o melhor resultado do projeto, assim, que tem como propósito trazer mais mulheres para a área de exatas, né, de ciências exatas, é conseguir que as meninas sejam aprovadas no vestibular. E a gente conseguiu isso, graças a Deus. Tivemos meninas já que passaram para a universidade. Ano passado foi uma que foi aprovada em Engenharia de Minas, aqui na UFCG. Esse ano tivemos aprovadas em Engenharia Elétrica. E uma delas, inclusive, é o nosso xodózinho, assim, porque ela tá com a gente lá no ITAM desde o primeiro ano, desde 2017. Então, ela tá com a gente no primeiro ano dela do ensino médio, no segundo, no terceiro, fez vestibular, entrou na universidade, já tá sendo voluntária do UI, já tá toda ativa, bem feliz com a gente. E ela queria odontologia, se eu não me engano, ou era direito. E quando ela começou a fazer parte das oficinas, ela percebeu que
não é porque ela era uma menina que ela precisava escolher um curso de saúde ou outro curso assim, que a área de exatas era para ela assim, que ela podia fazer parte e não tinha problema nenhum e ela tinha muita capacidade para isso. Então ela foi acreditando cada vez mais em si, fez o vestibular, foi um dos melhores resultados da escola que ela estudava e está hoje aí, graças a Deus, sendo uma, uma graduanda em engenharia elétrica, né? Um curso da área de exatas. Foi muito bom, foi um dos melhores feedbacks assim que a gente teve. Ai, meninas, fiquem à vontade se vocês quiserem comentar a qualquer hora. A ideia é justamente essa, a gente tem essa troca, que é maravilhoso. E esse papo, a ideia de trazer esse tema, né, é justamente a gente proporcionar essa interação entre pessoas que atuam nessa causa, para que a gente possa, quem sabe, incentivar outras pessoas, para que eles possam também trabalhar e trazer novos projetos, né, iniciar atividades que tenham esse mesmo objetivo. Como o tema geral, né, é justamente a Agenda 2030, o secretário-geral uma vez falou, o secretário-geral da ONU uma vez falou que ele trata, né, como se a desigualdade de gênero é a grande injustiça da nossa época e um dos maiores desafios de direitos humanos que a gente enfrenta. Então, assim, se a gente busca essa globalização justa que a gente tanto fala, a gente tem muito que trabalhar nisso, né? Mostrar que esse tipo de discussão tem que ser, sim, trazido à tona, que tá tudo bem mulher menstruar, que tá tudo bem, sabe? E aí diversos outros papos que a gente poderia citar aqui, né? É muito importante que as meninas, principalmente de escola pública, que estão no ensino médio, elas entendam que elas também têm o mesmo direito, elas podem sim seguir a área de saúde se elas quiserem, não porque elas são só mulheres. Eu, particularmente, quando eu disse que queria ingressar em engenharia, eu era a única menina da minha turma e eu lembro que todo mundo ficou assim, tipo, coragem, né? Tipo, todos os meninos falavam, tipo, porque eu vou ser engenheiro, e eu disse, não, eu também quero engenharia. E o pessoal ficava, tipo, ok, boa sorte. E quando eu ingressei, eu vi que realmente existia esse machismo nessa área. Já enfrentei algumas situações, vindo de professores até, que foi uma coisa que eu não esperava. E, assim, quando eu paro para conversar com outras alunas hoje do ensino médio, através dos projetos que a gente tem, né? A gente recebe alguns relatos que, às vezes, falta esse incentivo por parte dos professores, né, por parte dos amigos, que é esse tipo de discussão, né, que é essa visão de que essa área é só para mim, só para homens, mulher tem que fazer isso, ainda é muito presente. E a gente fica se perguntando, poxa, em pleno século XXI ainda existe isso? Mas de fato existe, né? E acho que a gente vive muito isso ainda. Então, tanto, né, o Engenheiros quanto o Minas lida diretamente com jovens, né, com adultos. E aí eu queria saber de vocês, assim, qual a maior dificuldade relatada por esse público sobre tanto ingressar no ensino superior quanto no mercado de trabalho? E aí não envolvendo mais a área de tipo tecnologia, mas justamente sobre isso. Ter um ensino superior, seguir uma carreira, né, construir o seu empreendimento. Qual a maior dificuldade que é trazida, assim? Ou então a que vocês ficaram assim mais, tipo, caramba. Eu acho que também pelo fato de a gente realizar o projeto em escolas públicas, a gente se depara com as realidades mais intensas, né, em relação a isso. Mas eu acho que a principal, assim, independente da realidade em que a menina viva, é a descrença na capacidade delas, sabe? Delas não acreditarem em si mesmas, de que elas são capazes, de que elas conseguem fazer alguma coisa. Até mesmo nas oficinas, nas primeiras, assim, do ano, quando a gente vai realizando, a gente passa uma determinada atividade e elas ficam naquele receio de fazer, sabe? Como se, não, eu não sei fazer isso, eu não consigo, nunca vou aprender. E aí, no final do ano, já estão umas ensinando as outras, ajudando. Se uma não está conseguindo, a outra chega lá e não, é assim que faz, ó, deixa eu te mostrar. Deixa eu te emprestar o meu para tu testar se está funcionando aí, se o problema foi no código, enfim. Alguma coisa assim, mas eu acho que essa descrença de acreditar na capacidade, essa falta de autoconfiança, né? Eu acho que é o principal.
E outra dificuldade poderia ser essa questão da realidade delas, né? De que muitas, quando saem do ensino médio, precisam ir trabalhar. Não dá para estudar porque elas precisam trabalhar, arrumar um emprego, ganhar salário para poder ajudar em casa. Eu lembro que tinha uma das alunas até que já era casada quando a gente estava dando aula. Ela era, inclusive, uma das alunas mais engajadas do projeto. Eu lembro como se fosse ontem, ela chegou a relatar que ela, antes do projeto, só tirava nota baixa em física, mas aí depois do projeto ela começou a enxergar a física com outros olhos e um dia ela chegou super feliz, dizendo que tinha tirado 7,5 numa prova de física, coisa que nunca tinha acontecido com ela. Então, assim, mesmo tendo uma vida pessoal mais complicada, não significa que elas não vão conseguir, sabe? Se elas confiarem e tentarem se dedicar e encontrarem alguma forma de seguir o sonho, a carreira delas, né? Eu acredito que seja possível. Como o Lari falou, né? É muito isso de desenvolver a síndrome da impostora, que está muito relacionada à questão do estereótipo de gênero, né? Então, essa coisa de meninas usam rosa e brincam de cozinha, e meninas podem brincar de Hot Wheels e se molhar e brincar na rua, sabe? Tipo, é isso. É sobre já ter isso desde cedo, que já forma a sociedade da gente. O azul para meninos e o rosa para meninas. Ah, parece uma besteira, mas não é besteira no fim das contas. E aí, os estereótipos de gênero criados de que, eita, tem kit cientista que você compra ali e o menino da RC já pode tentar ser químico. E a menina não tem esse brinquedo porque não é uma menina na foto sendo química. Ou é azul a embalagem, enfim, e aquela seção é de menino e aquela seção é de menina, já não vai incentivar ela a ver isso como possibilidade. E aí já dá a criancinha, a bonequinha e tal, ou o salão de beleza. Não, eu gosto de salão de beleza. Enfim, eu brinquei de boneca e eu tinha uma cozinha. Não sei se eu me orgulho disso, mas eu tinha. Eu tenho 2 irmãos mais novos e eles não tinham. Então, tipo, é muito do que você... tipo, minha mãe é uma mulher com cabeça completamente aberta, mas é um negócio tão intrínseco, ou até os brinquedos que a pessoa ganha assim, ao longo da vida, que já está direcionado pela questão de gênero. E por que você tem que escolher um gênero, afinal, né? No fim das contas. E aí vai a questão queer, a questão da transgeneridade, enfim. Não vou alongar muito nisso, mas eu acho que essa questão da síndrome da impostora é muito reforçada pelos estereótipos de gênero. E aí as mulheres, como o Lari falou, acabam por não se sentirem suficientes mesmo, profissionalmente falando, ou sendo estudantes mesmo, acham que as conquistas não são merecidas e acham que não são inteligentes e se sentem impostoras que estão enganando as pessoas com aquilo. Tipo, eu considero que muitas vezes eu sou impostora, sabe? Tipo, eu fico achando que, eita, foi sorte aquilo, foi porque me ajudaram. Ah, mas tinha mais gente envolvida no projeto, não fui eu que fiz isso, sabe? Então, tipo, desde cedo, as meninas não são incentivadas a ir para essas áreas, então isso já gera um gap. E aí, quando você vai ver o mercado mesmo, não tem a representatividade, principalmente nessa área de tecnologia, mas não sendo na área de tecnologia, nos cargos de liderança em si. Pode ser a Unilever, que não necessariamente é área de indústria e tal, mas aí não tem muitas mulheres nos cargos. Claro que hoje em dia já tem muito, porque inclusive eles trabalham essa questão de equidade lá dentro. Mas é um processo muito recente ter mais mulheres em cargos. Tipo, em 2016, 60% dos cargos gerenciais eram ocupados por homens e 40% pelas mulheres. Tipo, em 2016 é 4 anos atrás, sabe? Então, tipo, é um processo que vai levando tempo e não dá para ninguém achar que a equidade de gênero vai vir assim, com o tempo. Não. Toda essa evolução, um processo de ter momentos como esse, de ter meninas tendo a oportunidade de fazer oficinas voltadas para a engenharia desde cedo. Então, é todo um processo de iniciativas independentes que vão construindo essa mentalidade da importância da equidade de gênero, inclusive da importância da equidade de gênero nas empresas. Porque não é só porque é bonitinho ser diverso, é porque é economicamente mais viável e mais rentável as empresas que têm equidade de gênero e diversidade
de maneira geral, lucram mais porque tem perspectiva de pessoas diferentes ali desenvolvendo aquele produto, aquele serviço. Então, você acaba tendo mais empatia pelo público que você vai oferecer aquilo, porque tem mais gente ali diferente desenvolvendo aquilo e levanta questões que talvez um homem branco hétero cis não tivesse levantado e se tivesse só espelhos deles ali naquela sala. Então, é a questão da síndrome do impostor, é a questão da falta de representatividade em cargos de gerência ou até em equipe, né? Quando é um caso de tecnologia, só 20% dos cargos de tecnologia são ocupados por mulheres, então você se vê num ambiente majoritariamente masculino, e aí você se sente menos à vontade para se impor, menos à vontade, acaba sendo mais interrompida, enfim, são várias questões que, dentro de um ambiente que você não se sente acolhida, você não vai conseguir evoluir o que você queria, possivelmente, ou vai sentir que seu trabalho, apesar de ser ótimo, você tem que ficar se provando e mostrando que você entrega mais do que um homem muitas vezes, enquanto o homem não necessariamente se esforçou tanto que você se esforçou, sabe? Então é um conjunto de coisas que parte desde do maternal, de quando você é bebê, até o mundo corporativo. Sim, inclusive essa questão das empresas é muito interessante, que vem melhorando, né? Com o passar dos anos, eu sei que a Nubank, a Apple e algumas outras empresas, elas já têm algumas políticas de inserção de mulheres e projetos, desenvolvem alguns projetos em que só mulheres participam, então isso é extremamente importante. Muita gente já volta naquela questão, né? Por que só para meninas? Porque justamente precisa disso, se não precisasse a gente não faria. Né? Precisa ter esse momento dedicado só às mulheres, porque elas já são meio que escanteadas há tanto tempo, né? E chegou a hora de dar um espaço, de dar uma voz, de dar uma oportunidade para que elas consigam mostrar o que são capazes, né? Todo o trabalho que conseguem desenvolver. Mas eu não conhecia esse termo, mas eu adorei, o síndrome da impostora, porque é realmente esse sentido, assim, de você achar que tá ali, que ganhou aquilo, mas não, foi porque teve alguém que me ajudou a chegar lá. Você fez sua parte. Independente. Você chegou lá porque você merece. Exatamente. Eu também não conhecia esse termo síndrome da impostura. Acho que foi agora em 2020 que eu vim conhecer e eu percebi que eu me sentia assim muitas vezes. Muitas vezes eu me questionei e fiquei tipo, caramba, foi sorte, foi porque, sei lá, fulano me ajudou e nunca reconheci o meu mérito, né? E eu acho que isso é muito comum. Infelizmente, isso é muito comum. Essa semana, eu e Keila, a gente participou de uma mesa redonda também, com o pessoal da Fundação Bradesco e com a oficial do Programa de Desenvolvimento de Participação de Jovens e Adolescentes da Unicef Brasil, que é a Luísa Leitão. E ela também apresentou ela apresentou o caso de uma menina do COC, que é uma comunidade aqui no Recife, que foi para a Alemanha e falou ali na frente de prefeitos, enfim, foi aplaudida em pé e ela compartilhou, né? Ela, poxa, eu, uma menina da comunidade do COC, tô aqui falando, recebendo esses aplausos. Quem no mundo, assim, imaginaria que eu chegaria aqui? Então, quando a gente entende, né, a importância de dar voz a essa galera, de incentivar esse pessoal e mostrar que sim, que essas oportunidades, elas precisam existir e elas devem existir. Fundação Joaquim Nabuco, que ela me corrigiu agora. Bom, e aí a última pergunta que eu tenho, depois disso que ela vai falar as perguntas que foram apresentadas pelo pessoal para vocês, como que essas pessoas elas podem colaborar com esses projetos. Então, como alguém, aluno da UFCG, pode chegar e colaborar com esse projeto Engenheiros de Borborema? Como o pessoal de Recife pode chegar e contribuir de alguma forma com esse projeto do Minas, para que a gente possa justamente alcançar cada vez mais pessoas aqui, né? Tanto aqui em Recife, ou agora que a gente está online, né? No Brasil todo, por que não? Então, como eu falei, é um projeto do UI, né? Que é o nosso grupo de afinidade do I3E.
Então, nós estamos lá sempre de portas abertas para receber todo mundo. Agora está sendo tudo online, então acredito que o contato mais fácil seja ou vir direto falar comigo, posso deixar o meu contato, ou então pelas redes sociais, né? Tem o Instagram do UI, que é o IUFCG, e aí é só deixar uma mensagem dizendo que tem interesse em participar do Engenheiras e a gente pode entrar em contato. Quando chegam novos voluntários, principalmente para ajudar nas oficinas, seja como monitores ou como meninas que têm interesse de ser ministrantes, a gente realiza capacitações com essas. Ótimo, obrigada. Mandaram aí no chat. Então, a gente realiza capacitações ensinando a mexer nos kits, tanto de Arduino quanto os de energias renováveis. Fizemos também capacitação ensinando a mexer no Scratch, que é uma linguagem de programação em blocos. E tranquilo, é só entrando em contato, tendo à disposição, a vontade de trabalhar, de ajudar a gente, né? É sempre muito bem-vindo. Então, no Minas, a gente trabalha com ações diferentes para diferentes públicos. Então, algumas ações são voltadas para estudantes, outras são para mulheres mães, outras são para mulheres empreendedoras, como esse que eu estou falando. Então, tem várias formas de participar, inclusive, tanto participando do programa em si, como aluna, né? Porque a gente tem... Agora, a gente acabou de começar uma turma em parceria com a Reprograma, que é uma ONG de São Paulo, que faz qualificação de mulheres em tecnologia. E aí vai ser uma turma financiada pelo Minas durante 18 semanas. E aí as meninas se inscreveram, passaram por um processo seletivo. Mas, de maneira geral, as ações de gente, como hackathons também. A galera se inscreve, a gente seleciona. Os meetups são sempre abertos, geralmente pelo YouTube ou pelo Zoom, pelo sítio, como está rolando aqui, e aí também é gratuito, tudo é gratuito, mas também vai ter chamadas de voluntários em ações específicas. Por exemplo, o do Meninas de Escola, a gente abriu uma chamada para quem quisesse palestrar, se inscrevesse, e a gente teve que selecionar 8 apenas, porque eram só 8 oficinas, mas teve 114, poxa, a gente chega a ficar, poxa, como é que a gente vai selecionar 8, pô, de 114 inscritas, assim. E aí, mas tem esse processo, a gente abre essa porta e, enfim, quem sabe você pode ser selecionado da próxima. Mas a gente também vai abrir chamada de, por exemplo, a gente vai fazer um festival online, spoiler, né? Daqui pro final do ano a gente vai fazer um festival online das Minas e aí vai abrir chamada de voluntário, de staff, coisas assim, para ajudar a gente nessa ação. E aí, enfim, várias ações diferentes você vai ter que se identificar, mas a gente posta tudo lá no Instagram também, Porto Digital Minas, @PortoDigitalMinas, e a gente também está aberto a sugestões, também, a convites, sugestões de ações em parceria com alguma empresa, alguma iniciativa, pode mandar e-mail para a gente, minas@portodigital.org. Que incrível, né? Escutar um pouco sobre esses dois projetos. Comentando um pouco do que Leila tinha falado anteriormente, eu mesma já, durante a escola, ensino médio, quando eu falei que eu queria engenharia, era a única menina que queria engenharia da turma, os professores falaram para mim, você tem certeza? E olha que eu tinha as melhores notas da sala. Eu falei, você tem certeza? É um curso tão difícil. Eu tenho certeza, professor, tenho certeza. E dentro da minha própria família, né? Quando eu fiz a primeira vez, que não passei, quando eu passei na segunda, chegaram para mim e fez, por que você não escolhe um curso mais fácil? Assim você entra logo. Eu fiz, mas para que entrar se eu não vou estar fazendo aquilo que eu gosto, que eu quero, né? Eu vou esperar o meu. Então, foi aí que eu entrei e a afinidade pela área sempre vai crescendo. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. A primeira que foi de William. Vocês acham que existe competitividade no meio feminino devido aos projetos e talvez isso tenha que ser trabalhado, caso exista? Queres falar, Lari? Eu posso falar depois. Não, se quiser pode ir logo. Então, a questão que eu falei da síndrome da impostora afeta muitas mulheres e muitas já passaram por síndrome da impostora, mas, ok, conquistaram o cargo, está lá no topo já. E aí tem a síndrome da abelha rainha, não sei se vocês também já tinham ouvido falar,
mas a questão de ela tá lá, ocupando o cargo de liderança, mas ela não tem a questão de empatia sobre as outras mulheres. Ela acha que ela tá lá porque ela conseguiu, ela é um ser extraordinário, e aí ela acaba pisando em cima da cabeça de outras mulheres, igual a como provavelmente pisaram em cima dela, sabe? Então, tipo, a questão da competitividade depende muito do meio que você tá. Então, se a empresa já preza por a questão de diversidade e equidade, provavelmente não vai ter essa questão de você estar competindo com uma pessoa, com a sua colega ou com o seu colega, porque depende do meio, da cultura empresarial mesmo que você tá. Mas em outros ambientes as mulheres acabam sendo mais competitivas uma com as outras. Por exemplo, se você pegar o mercado de moda, sabe? E tá muito ligado à questão dos estereótipos de gênero que ensinam a gente a invejar a outra, aquela menina botar a outra para baixo, tipo, ou falar mal do corpo da outra, body shame, né? Tipo, poxa, a Amanda, de anos atrás, não conhecia esses termos, não via o porquê não se deveria menosprezar uma menina e, poxa, é para tratar como sororidade mesmo, como sua irmã e tal. E a Amanda, de anos atrás, não entendia nada sobre isso e com o passar do tempo, a gente vai se policiando. E, tipo, eu não tenho que opinar sobre o corpo de ninguém. Eu não tenho que opinar, que menosprezar o trabalho dela ou sair por cima dela numa entrega de trabalho. Mas a competitividade feminina foi criada pelo patriarcado, isso é fato. E está intrínseca ainda em muitos ambientes. A questão é que a gente vai tentando relutar isso e se policiando para, tipo, ela não é minha concorrente. A gente pode caminhar juntas, sabe? É sobre caminhar juntas. Essa questão da competitividade entre as mulheres realmente existe ainda muito. Isso é muito triste, porque a gente podia chegar muito mais longe, eu acho que se trabalhássemos juntas. Mas entre projetos, eu, graças a Deus, nunca presenciei nada do tipo, não cheguei a perceber. Inclusive, existe um projeto chamado Princesas da Tecnologia, que ele é desenvolvido pelo UI, do ramo estudantil, e é o FRB. E as meninas, elas se basearam e se inspiraram justamente no Engenheiros de Borborema para poder criar esse projeto delas e desenvolver algo parecido na cidade delas, na região que elas moram. E elas chegaram para a gente, falaram, né, ficaram muito felizes quando conseguiram, de fato, colocar para funcionar o Princesas, e tem fluído muito bem, e eles também chegaram a submeter o projeto a alguns concursos e também foram premiados. E eu acho que é isso, essa troca de informações, você vê algo que está dando certo e tentar trazer para perto da realidade que você vive, para perto da realidade que você mora. Porque, assim, somos, de certa forma, privilegiados por ter engenheiros aqui, por exemplo, e a gente conseguir realizar na cidade de Campina Grande. Infelizmente, não tem como expandir, porque, enfim, são N fatores para poder levar o projeto para frente. Imagina, levar para João Pessoa, não sei, outras cidades é um pouco mais complicado. Mas se outro grupo ver que aquilo está dando certo e tentar fazer algo parecido lá onde eles moram, já serão mais pessoas a serem atingidas, né, beneficiadas, na verdade, pelo projeto. Então, todo mundo só tem a crescer levando o projeto à frente. Essa ideia de competição, com certeza, se existir, deve ser trabalhada e deve ser eliminada, porque não traz bons frutos para ninguém. Só para deixar também meu comentário sobre isso, eu acho que isso vai muito da conscientização da gente enquanto mulher. Na minha turma de engenharia eletrônica, eu acho que de 60 nós tínhamos 10 mulheres, e aí alguns desistiram, hoje nós somos 6. E por a gente entender, por a gente ter essa consciência de que já é um ramo tão restrito, tão fechado, né? E a presença feminina é tão pequena, a gente sempre buscou se ajudar. Então, surgiu uma vaga de estágio, uma oportunidade de bolsa, a gente sempre compartilhava primeiro entre a gente. Então, a gente criou essa rede de apoio entre nós 6, né? Mesmo assim, depois, cada um seguindo para o seu
o seu foco, né, sua área. Ainda hoje, mesmo assim, não tendo mais tanto contato, a gente busca ter isso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente primeiro precisa também trabalhar, a gente precisa criar essa consciência. E aí, não só a gente, mulher, mas, tipo, todo mundo, a sociedade em si, né? Criar essa consciência de que não precisa existir essa competitividade, que, porque, tipo, eu sou melhor que ela, e, enfim, é algo que a gente precisa trabalhar em questão de todo mundo. Exatamente. Enquanto na mesma faculdade, só que com uma engenharia elétrica, na minha turma, quando a gente entrou, era praticamente 50% mulher e 50% homem. Foi a primeira turma lá, e a única que aconteceu isso. E lá, essa competitividade já é notória já. Então, você vê que tem meninas que, fala assim, que já tá no olhar, tá na pessoa já, que chega assim e faz, por que ela conseguiu isso se eu sou melhor que ela? Isso acontece muito. Aí você vê, né, na mesma faculdade, você vê duas turmas completamente opostas. Então, isso depende muito de você, né? Eu acredito que a gente tem que falar, tem que debater, sim, mas é algo que você precisa se policiar quanto a isso. É aquela frase, né, que podemos chegar a um lugar sozinho, mas juntos chegamos mais rápidos e mais fortes. Tem uma outra pergunta que é: como mulher, ela pode quebrar paradigmas em um mercado com mais figuras masculinas? Como é que vocês acham? Qual a opinião de vocês quanto a isso? Então, a gente tem, por exemplo, mulheres CEOs, tipo Tânia Constantino, que é CEO da Microsoft Brasil hoje em dia. Então, de fato, ela quebrou tudo. A gente também tem Sheryl Sandberg, que é CTO do Facebook, mas também já era líder de operações do Facebook, mas também já era líder de operações no Google antes, né? Então, tipo, assim, um exemplo daqui do Brasil e um exemplo lá de fora, inclusive, aconselho muito o livro dela, inclusive estou lendo, de Sheryl Sandberg. Faça acontecer. Mas elas quebram um paradigma e Sheryl fala exatamente nesse livro sobre as mulheres fazerem acontecer, que o fazer acontecer para uma mulher é uma quebra de paradigma. Então, na verdade, você precisa deixar a síndrome da impostora de lado. Eu sei, ela vai vir às vezes. Eu não estou dizendo que ela não. Então, você deleta ela da sua vida. Não, ela vai vir, ela vai vir. Mas você tem que, sei lá, você foi convidada para dar um curso ou para aparecer numa reunião que você vai falar, apresentar tudo, não pode deixar aquilo dominar você, não pode se auto-sabotar, sabe? É sobre se impor, sobre criar aliadas, né? Então, é sobre se juntar a outras mulheres que podem lhe apoiar, mulheres e homens que podem lhe apoiar nesse processo durante a sua carreira, para juntos conseguirem quebrar determinado paradigma. Ao longo do processo, você vai sim precisar de aliados, ninguém consegue chegar lá sozinho, você vai precisar de alguém que trabalhe junto com você. O Minas não sou eu sozinha, tem eu e a Andressa e a gente fala muito, tipo, a gente busca parceria, a gente tenta criar estratégias de visibilidade. A parceria com as mulheres foi estratégico para a gente chegar perto dos CEOs das empresas do parque, porque eles acreditavam mais na marca da ONU do que na nossa marca. Então, quebrar paradigmas é pensar estrategicamente como você pode se posicionar enquanto mulher no mercado ou pessoalmente, enfim, depende das metas de vida. Muitas mulheres ficam... Sheryl fala muito de para ser uma mulher de sucesso, de fato, tem que abrir mão de ser mãe. Tipo, tá tudo bem você não querer ser mãe, mas tá tudo bem você crescer e manter sua carreira. Porque aí, ela vai ter que se voltar pro lar, porque ela escolheu ser mãe. Não, é difícil, é difícil. Mas também depende de como, da pessoa que você está se relacionando, se ela vai lhe apoiar nesse processo, porque se de fato ela deixar tudo na sua mão, ou se você for mãe solteira, vai ser mais difícil, mas também é possível manter carreira sendo uma mãe solteira e tal. É sobre também não desistir, né? De quebrar esse paradigma, de seguir por um rumo que a sociedade já está lhe impondo e que está dizendo que você só tem uma opção ou outra, e você pode se quebrar o paradigma dizendo, eu posso ser as duas coisas. Ou posso não querer ser mãe, tá tudo bem, e, enfim.
quebrar paradigmas, para mim, eu acho que é sobre isso. Até pensativa com a pergunta, porque quebrar um paradigma não é nada fácil. Mas eu acredito que está muito nisso que a Amanda falou, de colocar sua cara a tapa mesmo e mostrar do que você é capaz de fazer. Se existe uma oportunidade e pronto, seleções de emprego, seleções de projetos, seleções do que for. Muitas vezes eu conheço pessoas e eu mesma já fiquei com receio de tentar submeter, de mandar meu currículo, enfim, tentar, né? Porque não custa nada tentar, a gente não paga por tentar, então vamos lá tentar. Coloca a cara a tapa, vai que um dia dá certo, né? Então a gente fica muito com esse receio de vai ter tanta gente lá melhor do que eu, né? Vão ter homens lá melhores que talvez estudaram mais, sei lá. Começa a criar esses pensamentos de autossabotagem, de síndrome da impostora, mais uma vez. E não pode. Se a gente quer quebrar um paradigma, se a gente quer mostrar que somos tão iguais quanto eles, se todas nós somos boas juntas ou individualmente, então a gente tem que tentar de todas as formas e se esforçar para sempre oferecer o nosso melhor, né? Porque assim com a verdade, a gente vai mostrando o que nós somos. E isso aí não tem quem diga que é mentira, né? Quem tire a credibilidade. Exatamente. A síndrome da impostora me perseguiu durante alguns anos. Eu consegui algumas coisas, falava, gente, será que eu consegui isso? Ou foi porque alguém estava me ajudando? Ou se foi por causa de fulano? Ou será? Até que um dia eu falei, cara, eu sou muito boa. Eu sei muito bem o que eu faço, sei muito bem onde eu estou. Então, isso eu consegui por meus próprios méritos, né? Então, quando a gente aprende a se autoconhecer, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente consegue ir bem focalizada e não vai ser A, B ou C que vai tirar o nosso foco, né? Então, eu agradeço muito, meninas, a participação de vocês. Foi maravilhoso o encontro de hoje. Obrigada, Amanda. Obrigada, Larissa. E eu espero encontrar vocês em breve, presencialmente, quem sabe, né? Leila, vai falar mais alguma coisa? Sim. Eu brinco com minhas amigas que meu papel aqui na Terra é exaltar o trabalho delas e incentivá-las. Então, toda vez que minhas amigas estão comigo, amiga, você é maravilhosa, você consegue. E eu vivo dizendo isso para aquilo também. Eu digo, meu Deus, você é maravilhosa. E é isso mesmo. Eu acho que a gente não pode, quando a gente deixa essa competitividade de lado e a gente busca incentivar, né, as pessoas que estão ao nosso redor, é tudo muito melhor. Afinal de contas, a gente dá o que a gente quer receber, né? E eu quero muito que as pessoas torçam por mim também e eu torço muito pelas minhas amigas, pelos meus amigos, todos aqueles profissionais que estão ao meu redor. E, como que eu estava falando, né, eu agradeço muito pelo sim de vocês. Eu acho que foi maravilhoso esse tempo que a gente teve. Foi muito bom conhecer mais sobre os dois projetos. Conhecer, né, um pouquinho por trás dos bastidores, né, tanto do Minas quanto dos engenheiros. Então, obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por essa disponibilidade, por toparem vir aqui compartilhar. Eu sei que eu aperrei muito vocês por e-mail, WhatsApp. Então, muito obrigada, meninas. É um prazer e espero sim que a gente possa se encontrar no futuro, que a gente possa também acompanhar esses projetos crescendo e alcançando cada vez mais gente por aí. Obrigada pelo convite, meninas. Foi massa. Quando upar no YouTube, manda para mim. Espero que o pessoal tenha gostado. E é isso. O Minas está de portas abertas para vocês. Sim, muito obrigada mesmo pelo convite. Fiquei muito feliz com a iniciativa, né? Foi ótimo conhecer o Projeto Minas, não conhecia. A Amanda, maravilhosa, já sou fã. Né? Aprendi até palavrinhas novas. E é isso, muito obrigada. O Engenheiros também está de portas abertas. Quem quiser tirar alguma dúvida ou conhecer melhor o projeto, pode pesquisar ou entrar em contato com a gente, que estamos sempre aí à disposição. Muito, muito, muito obrigada.
Até a próxima, presencialmente. Tchau, Com pessoal. vacina. Que venha logo a vacina. Boa noite, pessoal. Boa noite.